Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa semana. Estamos hoje, essa semana, vendo sobre as 7 coisas que podem roubar, ou vão tentar roubar a nossa alegria, baseado no livro da nossa irmã Joyce Meyer. E ontem nós vimos sobre as obras da carne e hoje nós vamos ver sobre outro assunto tremendo que pode tentar roubar a nossa alegria. Não é outra coisa, né, que o inimigo usa para roubar a nossa alegria. E eu queria falar para você, antes de qualquer coisa, olha, vamos fazer um testezinho aí, um exercício da nossa alegria. Olha, faça uma reflexão agora. Quem era você antes e quem é você agora? Quem era? Faça responda para você mesmo agora. Motivo para estarmos alegres, amém? Felizes, né? Quem nós éramos, irmãos? Como nós vivíamos? E que nós somos hoje, como nós mudamos para melhor, né? Reflete aí. Quantas bênçãos Deus nos já derramou na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, seu marido, todo mundo aí da sua casa. Diz aí. Tu lembra algum milagre que ele fez? Eu lembro. Tem motivo para nós vermos alegres. Você comeu hoje, tem comida na sua mesa? Tem o pão, tem um cafezinho, queijo. Olha aí. Então nós temos, irmãos, motivo demais para estarmos alegres e vivermos numa vida de alegria, não numa vida deprimida. Mas algumas coisas elas tentam roubar essa alegria. E uma das coisas que tem tentado e tem tirado a alegria de muita gente aí é algo que nós vamos falar aí, que chama-se legalismo. Então o legalismo, né, as pessoas viverem escravas das regras, né? As pessoas que colocam as regras acima de qualquer coisa, as normas, as leis, elas são maiores até do que elas mesmas e as levam para uma prisão. Muitas vezes não posso não visitar meu pai hoje, nem ir para casa, porque hoje eu tenho um compromisso que eu fiz de uma coisa que eu vou resolver. Então se eu disse que ia para lá, vou não. Mas meu filho, sua mãe está doente. Mas entra de feito, vou não. Fulano, tua mãe morreu. Quando você estava fora, que não foi lá visitar ela, que precisou que ela fosse para a médica, ela não foi, morreu. Não adianta, né? Inês está morta, acabou essa história. Então, muitas vezes esse legalismo, ele leva as pessoas a uma vida triste, rouba a tristeza, escraviza a pessoa. E nós vamos falar hoje de um legalismo ainda mais severo, que é o legalismo religioso, que é algo terrível, viu? Teve até uma confusãozinha aqui na palavra, na Bíblia, nos relata isso lá em Gálatas. Paulo repreendeu Pedro por causa do comportamento dele, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, iniciou-se um novo tempo, o tempo da graça, e eles foram enviados para pregar esse evangelho, que o homem era salvo pela fé em Jesus, pela fé, é graça de Deus na vida dele. E Pedro estava com Paulo, estava andando, mas chegaram uns judeus lá de Jerusalém e estavam lá com a doutrina. Não, os gentios eles têm que se circuncidar, mesmo que ele aceite Jesus, ele aceitando Jesus, depois ele tem que se circuncidar para pertencer à nossa família, ele tem que ser circuncidado. E Pedro teve medo desses irmãos lá e começou a desprezar os gentios. Paulo vendo isso e disse: ei, rapaz, que é isso aí? Em outras palavras, que legalismo é esse, meu amigo? O que há? Tem que cumprir a lei, é? A lei já passou, agora é a graça, é fé em Jesus. Aí lá em Gálatas 2, versículo 12, olha lá. Com efeito, Paulo, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo
os dar circuncisão. Então Pedro estava temendo, né, e resolveu partir para o lado do legalismo. Aí Paulo no versículo 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, ou seja, disse a Pedro, na presença de todos, falei na frente de todo mundo: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Pedro, que história é essa, meu amigo? Você está dando de doido, é? Você é uma coisa, uma lei para você, uma lei para os outros, é lei para... Você está num meio, está no outro, depois não está, e quer que o gentio seja judeu, você se comporta como gentio. Então, isso é o chamado legalismo. E esse legalismo, queridos, ele tira a alegria. Depois a gente vai ver na palavra que houve o perdão, não é que nós somos cristãos. Então houve a reconciliação. Pedro ama Paulo de coração, escreve isso, dizendo que Paulo é um exemplo para ele. Então, esse imbróglio aqui acabou. Mas uma coisa que ia atrapalhando aí era o tal do legalismo, né? O legalismo religioso, irmãos, colocam as normas, muitas vezes de religião, né, de doutrinas, de igrejas, né, acima da lei de Deus. Coloca às vezes um jugo nas pessoas e um jugo pesado. Mas a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, irmãos, porque o nosso coração almeja assim fazer. Houve um grupo legalista chamado fariseus que deu muito trabalho no tempo de Cristo, muito trabalho. Eles estavam preocupadíssimos demais com as regras, com a lei, e eles perderam grandes coisas, grandes bênçãos perderam. Porque quando Jesus fazia um milagre, ele estava preocupado com a hora que Jesus fez, por que Jesus fez, tal. Até pessoas ligadas a Jesus, quando Jesus fazia um milagre, ou expulsava: ei Senhor, por que ele é assim? Foi o pai dele, a mãe dele, foi não sei quem que pecou para ele, pecou. Não, isso não foi ninguém não, isso é para a glória de Deus. Se preocupe muito com as coisas, com as regras, com as normas, porque isso pode afetar diretamente a sua vida e tirar a sua alegria. Não brinque não, que é assim. Olha, no meu tempo, algum tempo atrás, tocar guitarra na igreja era coisa do cão. O cara tocar guitarra, vixi, metaleiro, roqueiro, esse negócio aí dentro da igreja, isso não vai dar, não sei o que, isso é legalismo, irmãos. Podia tocar bateria era negócio do cão. Então são normas que são colocadas, né, para as outras pessoas, né, e um julgo nas outras pessoas. O legalista, ele sofre muito, porque ele perde a vida passa por ele, ele cria normas para ele, e quer criar norma para os outros também. Não, tem que fazer assim, se não fizer assim, desse jeito, milimetrado aqui, acaba com isso. Aí o legalista começa a julgar, os outros, querer que as pessoas sejam do jeito que eu quero ser, eu só aceito se for assim. Mas, meu amigo, olha, se eu fosse em outros tempos, em outras igrejas, eu já tinha pegado o bonde descendo há muito tempo. Porque o pastor sorrir, pastor brincar, contar piada, isso não existe. Um pastor paletó e gravata. Você, pastor, você, infiel, você, obrigado, amei, você me era assim, meu amigo. O cara tinha que pregar, metendo o pau nos outros meu Deus do céu. Porque fizeram, os legalistas construíram e disseram que era pastor. Pastor tem que ser assim. Claro que tem umas regras, umas normas que nós temos que seguir, irmãos, como pastor. Talvez eu não seja o pastor que você acha que eu não gosto, não. Pergunta por quê, você mesmo. Não, porque o pastor faz piada, você brinca. E aí, o que é que tem que eu brincar? A autora desse livro diz algo interessante, que as pessoas, o legalista, ele quer que a pessoa vá para a igreja, aí ele sente lá no banco, sorria no culto, pela mensagem, pronto,
dê oi pro pessoal e vai, você não pode ir para a igreja, você não pode se divertir, você não pode ser alegre, porque se você for alegre, tiver alegre, tiver contente, tiver falando, tiver abraçando os irmãos, o legalista não, para ele é assim, não pode. Aí começa a criar regra para ele, começa a criar regra para os outros, começa a criar regras absurdas dentro da sua casa, da sua família. Aí sufoca os filhos, aí os filhos ficam... Aí os filhos, quando vê a primeira brechinha da porta aberta, vai-se embora. Aí vira aquele negócio. Por quê? Porque foi oprimido pelo legalismo. Não tem alegria dentro de casa. Não, porque é assim que tem que ser. Eu estava aqui, chamaram ali quando veio o Tarcílio, ó. Aí lá vem o Tarcílio, de cocó. Aí pronto. Agora, Tarcílio, você vai sair daqui pastoral, você tá com cocó. Cocó não é negócio de pastor, não. Quem disse que cocó não era o negócio de pastor? Qual foi o versículo bíblico que você encontra? E qual é a sua base bíblica? Para você dizer que um pastor ele não pode ter um cocó. Eu não tenho porque acho que não dá ainda, mas... Se ele chegasse na igreja com um coco na cabeça, aí o negócio ia ser meio... Aí eu ia dizer, não, eu não é com um coco na cabeça, não. Não dá certo. Mas, queridos, são regras que muitas vezes nós criamos e fazemos. E às vezes, pessoas que querem viver a vida com as regras do passado. Tem muito crente que vive no Velho Testamento ainda, pode acreditar. Regras que não vogam mais, que já eram por causa da graça, do período da graça, mas eles vivem ainda no velho. Pastor, muito pastor. O pastor, primeiro da fila, o pastor tem que trazer a comida dele aqui, o pastor tem que ter um melhor quarto, porque o pastor é o servo de Deus, sacerdote que vem. Irmão, Jesus que tentou lá na casa dos discípulos. Jesus, chegou na casa lá, Jesus, filho de Deus. Traz uma baciazinha aí para lavar os pés aqui dos meninos. Novo Testamento, Jesus veio para servir. Se quer ser um bom cristão, tem que ser servo. Não é senhor, é servo. Cada um se considera inferior ao outro. É a Bíblia. É o Novo Testamento, mas nego vive ainda lá no Antigo Testamento. A pessoa vive ainda no Velho Testamento. E aí? Então, queridos, a gente precisa ter cuidado para que não vivamos ou pensemos que as regras vão nos trazer felicidade, as normas, as coisas têm que ser do jeito que a gente acha que a gente é. E a gente começa a virar pessoas seca, sem nada dentro. Pessoas que, se uma pessoa errar uma vez, acabou-se pro resto da vida, porque é a regra, é a norma. O filho tem que ser aquilo que eu penso que ele tem que ser, porque senão aí se torna uma pessoa seca, fria, perde a alegria. Alegria, irmãos, nossa, de estar na presença de Deus e com nossos irmãos e aceitar o meu irmão como ele é, da forma que ele é. Entender que meu irmão veio ter um cocó, meu irmão tem uma tatuagem. Peixe, vou falar de tatuagem, meu pastor Eduardo tem uma tatuagem, porque ele é diabético para qualquer problema. Aí tem pessoas mais doces, mais amáveis do que o pastor Eduardo. Aí, não, mas ele tem uma tatuagem. Como é que pode? Acaba com isso. Isso tira a sua alegria.
Você perde de olhar para as coisas boas da vida, perde os milagres de Jesus Cristo. Questione a você mesmo, que regras são essas que você criou, que eu criei? Vamos nos questionar, que história é essa? Por quê? Por que não, pastor tal? Por que não, meu irmão fulano? Porque eu não gosto do meu irmão fulano, eu não gosto do meu irmão fulano, por quê? Que norma é essa? Que regra é essa? Meu irmão não é espiritual. Por que não é espiritual? Porque não estava de madrugada orando. Porque ele não estava de madrugada orando. Eu estou todo de madrugada orando. Está com insônia. Aí tem um temperamento diferente do melancólico. Por exemplo, o melancólico já é meio mole. Aí o melancólico não quer ir orar de madrugada, porque o melancólico está com sono. Aí o sanguíneo, o temperamento agitado, não dorme, aí vai orar de madrugada, aí tem que todo mundo estar orando de madrugada, porque se o irmãozinho não orar de madrugada, ele não é consagrado, porque ele não gosta de orar pelas madrugadas. Vá orar, meu amigo, minha amiga, de madrugada, o dia todo, você está sem sono, mas não diga que o seu irmãozinho não cria uma norma que ele tem que estar com você de madrugada, não. Isso é legalismo, isso você vai ser infeliz e vai ter muito problema com as pessoas que cercam você, tá? Seus filhos, suas filhas, seu marido, e ninguém aguenta legalismo, nem você mesmo aguenta, nem você mesmo não aguenta, tá? Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que abandonar, se libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Isso é um versículo que está virando já um jargão no Brasil, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis. Liberdade, queridos, liberdade para uma vida de alegria, de paz, na presença do Senhor, sem estar julgando os outros. Não deixe esse legalismo, relaxe. Questione que norma é essa, onde eu arrumei essa norma, onde eu inventei, quem inventou para mim, que igreja não pode ter bateria, que igreja não pode levantar a mão e dizer amém, aleluia, não pode, por que não pode, querida, por que não pode, porque o irmãozinho não pode ficar calado, por quê? Não, porque todo mundo tem que gritar, dizer amém, aleluia, e gritar e falar alto. Não. Falo porque eu quero, diga amém, aleluia, porque eu quero, mas que não tem norma nenhuma que me obrigue. Nem obriga meu irmãozinho, nem obriga você, nem obriga nós. Então que Deus nos ajude, que nós possamos ser bênção nas mãos de Deus, tranquilão. Vai dormir hoje em paz, tranquila. Sem ficar pensando nas normas do não sei o que vai, e que eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu não posso chorar, eu tenho que ser, eu não vou. Não, esqueça, porque o Senhor quer o melhor para a sua vida e para a minha vida. Quer de nós uma vida liberta, sem legalismo, porque o legalismo não leva a nada, leva a tristeza, vai tirar a sua alegria. Que Deus abençoe. Um beijão para todos.